estou aqui debaixo da bênção dos nossos pastores. Amém? Muito bom estar com os irmãos e poder adorar a Deus juntamente com vocês. Miqueias 7:7, depois Gênesis 4, verso 7. Diz assim Miqueias 7, verso 7: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Agora vamos voltar lá para o início. Gênesis 4, versículo de número 7, que diz assim: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Podeis assentar. Posso ir até que hora, pastor? 9h20? Beleza, vamos lá. Os irmãos estão felizes com Jesus? Queridos e amados irmãos, nós estamos em uma quarta de guerra. Nós estamos também trabalhando nesta campanha sobre um tema de extrema importância, o livro de Miqueias 7. E eu estava estudando sobre este capítulo, e nós percebemos que o capítulo 7, na verdade, é uma lamentação. Ele está lamentando o estado em que ele está vivendo. E esse capítulo 7 do livro de Miqueias também, eu acredito ser o capítulo da atualidade, pois nós estamos vivendo exatamente o que está inserido naquele contexto. Porque Miqueias está lamentando sobre o que planta e não colhe, sobre frutos ruins. Ele também está lamentando sobre o estado em que uma família está vivendo. Então é um capítulo que nos ensina algumas lições. Baseado no capítulo 7, Deus falou ao meu coração sobre a história de dois irmãos que está em Gênesis 4. Porque qual a ideia da gente fazer este paralelo? Porque nós estamos vivendo hoje uma frieza, talvez a pior de todas elas nesse tempo. Nunca se houve uma frieza espiritual. Nunca se houve uma falta de compromisso com as coisas de Deus. Nunca se houve um tempo onde as pessoas dão mais desculpas porque elas não têm nenhum tipo de interesse em se envolver com as coisas de Deus. Porque para as coisas de Deus sempre é quando sobra tempo, é quando dá. Nunca é por prazer. São poucos, são os remanescentes que têm feito a obra do Senhor verdadeiramente se entregando por completo. Então, baseado no que a gente tem vivido hoje, no que a gente tem estado inserido nesta sociedade, eu quero falar sobre culto. Por quê? Porque se nós aprendermos a cultuar, pode ter certeza, irmão, que tanto a família, quanto o ministério, quanto a vida espiritual, será totalmente diferente. Todavia, a maioria das pessoas, elas vêm à igreja, mas elas não sabem o que é culto. Elas, às vezes, vêm, sentam no banco e acham que está tudo certo, mas não é. Quando a gente aprende o que é culto, a gente entende o nosso papel de sair de casa e chegar até aqui. É por isso que hoje eu quero falar, baseado no capítulo 7 de Miqueias, e também em Gênesis 4, versículo 7. Perceba que o versículo 7 que eu li de Gênesis 4 vai dizer: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Por quê? Deus está falando isto para Caim. Por quê? Porque aqui caracteriza um culto. São dois irmãos que estão cada um pegando algo para oferecer ao Senhor. Porque qual é a ideia de culto? A ideia de culto é eu pegar algo para trazer. Só aqui a gente aprende lições importantes. Porque qual é a ideia de culto? É eu pegar algo para trazer. Porque se eu venho,
eu entro por aquela porta, por essa porta, só buscando, eu não entendi o que é culto. Porque culto é eu trazer alguma coisa para Deus. Porque no evangelho é dando que se recebe. Só que às vezes a gente tem uma ideia que aqui é um banco que a gente vem só sacar e volta para casa. Só que culto não funciona assim. Com Deus é dando que se recebe. Então qual é a ideia de culto? É eu entrar por aquela porta não buscando, mas trazendo. Alguém trouxe alguma coisa? Alguém trouxe? Então Gênesis 4 aqui, isso aqui é um culto. Por quê? Porque cada um, tanto Abel quanto Caim, estão pegando algo para levar, para oferecer ao Senhor. E isto caracteriza culto. Outra coisa que prova aqui que o que eles estão fazendo é culto, porque tem oferta, tem adoração, tem adorador e tem altar. Isto caracteriza culto. O problema é que cada um pega algo. E o texto vai dizer que Deus atentou. Atentar não é olhar e tirar o olhar. Atentar é olhar e fixar o olhar. Deus atentou tanto para Abel quanto para o que ele trouxe. Olha a importância disso. Deus está atentando para Abel e para o que ele trouxe. Por quê? Porque Deus não se ilude com o que eu falo. Porque Deus não se ilude se eu cantar e não desafinar. Primeiro Deus olha para mim, depois para o que eu trago. Primeiro Deus olha para o indivíduo, para Abel, depois para o que ele traz. Por que Deus recebe o culto de Abel? Porque a vida de Abel agrada a Deus. Aí o texto vai dizer que Deus atentou para Abel e para o que ele trouxe e recebeu o culto dele. Só que o irmão está vendo Abel adorar e está vendo o irmão sendo aceito. E aí chegou a vez agora de quem prestar culto? Caim. Só que o texto vai dizer que para Caim e para o que ele trouxe, não atentou o Senhor. Não atentar é o que, irmão? É nem olhar para o camarada. Você imagina, estão no mesmo ambiente, eu vou conjecturar aqui, estão no mesmo culto, adorando o mesmo Deus, porque Deus recebe de um e de outro não. Porque um recebe vitória e outro não. Porque um é curado e outro não. Se é o mesmo ambiente. Alguém entende o que Deus está falando aqui? Deus não atentou para Caim nem para o que ele trouxe. Por quê? Porque a vida de Caim não agrada a Deus. Agora tem um problema. Qual? É que Caim entende que o culto de Abel foi aceito. O próprio texto explica isso. Por quê? Porque quando Deus não recebe o dele, o culto que ele está oferecendo, o semblante dele cai. Aí o versículo 7 que a gente leu diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, Caim tem certeza que o culto do irmão foi aceito. E aí gera o maior problema. O problema de Caim é qual, pastor? Ele não suporta ver o irmão sendo aceito. Porque se você quer descobrir o que está errado em você, olha para quem deu certo. Eu vou repetir isso aqui. Se você quer descobrir o que está errado em você, olha para quem deu certo. O que era para Caim fazer? No mínimo olhar o irmão, já que ele foi aceito, já que Deus recebeu, no mínimo eu tenho que fazer igual ou melhor. Mas o problema é que Caim não suporta ver o irmão sendo aceito. Tem gente que tem raiva, irmão, quando Deus te usa. Tem gente que não suporta quando é você. Tem gente que fica com raiva quando é você que Deus está usando. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Ele não suportou ver o irmão sendo aceito. E qual é a ideia aqui? Há uma outra mensagem que eu prego, e eu preguei essa mensagem no Rio de Janeiro, terça-feira passada. E eu falei lá na Assembleia de Deus e eu disse: se você não aprender a resolver seus problemas no culto, terá problema fora dele. Por quê? Porque é aqui, quando você entra lá, é aqui que você joelha o joelho no chão e começa a falar: Deus, se o Senhor não fizer, mais ninguém faz. Se o Senhor não abrir, ninguém abre. Se o Senhor não resolver, ninguém resolve. Se o Senhor não curar, ninguém cura. Se o Senhor não fizer, mais ninguém faz. É aqui que você questiona, resolve seus problemas com Deus. Agora, perceba que o irmão não resolveu no culto,
foram para o campo. Foram para onde, igreja? Olha o problema que se gera fora quando a gente não aprende a cultuar dentro. O que o irmão fez com o irmão lá fora, irmão? Matou o irmão. Por quê? Porque não aprendeu a cultuar dentro. Dá glória a Deus, agora ficou difícil, né? Existem pessoas que estão morrendo exatamente porque dentro da igreja as pessoas não aprenderam a se resolver. As pessoas estão 10, 20, 30 anos na igreja, mas não sabem o que faz. Estão perdidas. Elas não sabem o chamado, não sabem para que é Deus, a vocação. Elas estão sentadas num banco de uma igreja sem saber, estão perdidas. E quando não se resolve, alguém vai morrer lá fora. Quando a gente não aprende a cultuar, a gente mata o irmão lá fora. Se Abel tivesse resolvido o problema no culto, tivesse olhado para o irmão, copiado o modelo, feito igual, versículo 7, não haveria aceitação para ti? É como se Deus estivesse dizendo, se tu fizesse direito, eu também aceitaria. Se o teu coração tivesse entregue no culto, eu receberia. Se a sua vida me agradasse, seu culto chegaria aqui. O problema é que a vida dele não agrada a Deus, e é por isso que Deus não recebe nem ele e nem o que ele traz. Alguém entende a minha fala? Agora vai doer um pouquinho, mas como eu prego palavra pastoral, o texto vai dizer que Abel foi pastor de ovelhas. Ele foi o que, irmão? Pois é, quando a gente não aprende a cultuar, a gente mata o pastor. Dá glória a Deus, agora ficou difícil, né? Mas eu estou falando sobre culto. Quando a gente não aprende a se resolver aqui, quando a gente não aprende a adorar a Deus, coisas ruins começam a acontecer exatamente por quê? Porque a gente não aprendeu a cultuar. E esse negócio de cultuar é tão sério, irmão, é tão sério. Lembra de Ana? A história vai dizer que Ana foi para Siló cerca de 24 anos. Quantos anos? Imagine você indo para Siló, 24 anos. Siló era a igreja, era o templo. Porque Eucana reunia a família, anualmente ia para Siló adorar. Não só adorar, mas agradecer a Deus pelo ano, pela colheita, pagar votos. Eles iam agradecer a Deus em Siló, onde estava estabelecido o templo na época. Só que a história vai dizer que Ana foi para Siló cerca de 24 anos. Agora imagine você indo para a igreja 24 anos, mas o culto é para você. Imagine você entrando nessa igreja aqui 24 anos, mas o culto é para você. Pastor, quando o culto é para mim? É quando você entra aqui e diz, Senhor, me dá. Eu quero, eu preciso, faz para mim. O culto é para mim, irmão. O culto não é para Deus. Só que naquele ano, o culto foi para Deus. A prova é o que Ana diz: se o Senhor me der, será teu. Parece que vejo Deus dizendo, esperei 24 anos. Ou seja, aquilo que era para a gente receber antes, por a gente não aprender a cultuar, demora para a gente receber. Está entendendo o que Deus está falando ou não? Aquilo que Deus quer fazer antes, bem antes na nossa vida, a gente fica peregrinando, girando no deserto. Por quê? Porque a gente não aprendeu a cultuar a Deus. Deus tem pressa de te abençoar, Deus tem pressa de me abençoar, Deus tem pressa de fazer coisas grandiosas na tua vida. Para isso, a gente precisa aprender a cultuar. Agora, não foi fácil para Ana chegar até Siló. Por quê? Porque o texto vai dizer que havia uma mulher chamada Penina. O texto vai dizer que ela provocava Ana a ponto de embravecê-la, ou seja, irritá-la, tirá-la do sério. Imagine alguém da mesma casa, indo para Siló, na mesma viagem, no mesmo caminho, dizendo para você assim, ó, Deus me dá, mas não te dá. Deus faz na minha vida, mas não faz na tua. Deus realiza na minha, mas na sua ele não realiza. Ele faz para mim, mas não faz para você. Imagine você fazendo uma viagem e alguém martirizando você dizendo isto. O texto vai dizer que Penina provocava Ana a ponto de embravecê-la, de irritá-la. Agora, uma das coisas que eu aprendo nesse texto é que Penina provoca, irrita, tira Ana do sério, só não tira Ana do culto. Ela chegou debaixo de provocação, mas chegou.
Chegou debaixo de guerra, mas chegou. Chegou debaixo de luta, mas chegou. Por quê? Porque Ana não é esses crentes Nutella de hoje. Não foi para a igreja por quê, irmão? Porque ninguém me vê. Quer ser visto, brilha. Foi para a igreja por quê, irmão? Porque ninguém me visitou. E tu já visitou quem? Não foi para a igreja por quê, irmão? Eu não fui para a igreja porque parece que não sou amado. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. As pessoas estão dando desculpa de todo jeito para não congregar. Eu prego, irmão, para uma geração. Quando eu falo uma geração, não só essa, eu prego quase diariamente, mas eu prego para uma geração. Esse dia eu estava pregando num lugar e o camarada estava apostando em cima do altar, assistindo jogo de futebol, e depois o camarada ainda pega no microfone para dizer: estamos vivendo um grande avivamento, Deus está fazendo grandes coisas. Quando eu peguei no microfone eu disse: mentira do diabo, nós não estamos vivendo um grande avivamento. Eu só acredito que a igreja estará vivendo um grande avivamento quando os cultos de oração forem os mais frequentados. Eu só acredito que nós estamos vivendo um grande avivamento quando o círculo de oração, as irmãs voltarem a orar. Eu só acredito que nós estamos vivendo um grande avivamento quando os cultos de ensino, de doutrina da palavra, as pessoas forem aprender a palavra do Senhor. Nós não estamos vivendo um grande avivamento, nós estamos vivendo uma frieza espiritual, onde as pessoas trocam um culto por uma final de campeonato, gente doente dentro de casa, casamento acabando, e os camaradas trocando culto por partida de futebol. Não quer que Deus resolva nada, não adianta gritar Deus está doendo, não adianta gritar Deus faz, se não se posiciona, se não se levanta, se não faz alguma coisa para Deus mover o céu. Se está doendo, se levanta. Se está difícil, vem para o círculo de oração, se posiciona, porque quando você está posicionado, o céu abre para você. Mas nós estamos vivendo essa frieza espiritual, onde as pessoas estão trocando culto, irmãos. É triste esta fase que nós estamos vivendo. Eu posso falar com autoridade, mas não caí de paraquedas na igreja. Eu tenho 41 anos de idade. Eu sirvo o Senhor desde 8 dias de nascido, quando meu avô me apresentou no Rio de Janeiro. Fui criado no ciclo de oração, né? Passei por todas as fases, criança, adolescente, jovem, senhores. Fui criado no ciclo de oração no Rio de Janeiro, e lá as irmãs oram. Estamos vivendo esta fase que Miqueias 7 está lamentando, a crise espiritual. Nunca se houve tanto divórcio no meio da igreja como há na nossa atualidade no meio da igreja. Nunca se houve uma crise espiritual, uma falta de respeito com liderança. As pessoas passam por cima, atropelam, não respeitam a autoridade constituída por Deus. Foi por isso que Miriam ficou leprosa, porque tocou aonde não devia tocar, falou o que não devia falar. Tem muita gente doente porque fala o que não deve, faz o que não é para fazer, mas não entende que tudo isso faz parte. É por isso que nós estamos vivendo essa crise. Hoje os pastores têm que fazer alguma coisa diferente. E outra mensagem que eu preguei no Rio de Janeiro essa semana que passou, e eu disse: será que só o sacrifício de Jesus não foi suficiente? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para chamar atenção? Será que eu tenho que trazer um pregador de nome? Será que eu tenho que trazer um cantor? Será que eu tenho que apagar a luz da igreja? Será que eu vou ter que colocar um telão de LED? O que é que vai precisar ser feito para atrair as pessoas? Só o fato de Jesus se entregar na cruz teria que ser a razão e o motivo pela qual você jamais desejasse ficar em casa por nada, você desejasse congregar, desejasse adorar ao Senhor. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, mas eu acredito que ainda tem remanescentes, que ainda tem pessoas que podem dar o sangue na canela. O diabo pode se levantar da direita, da esquerda, mas essa irmã, esse irmão está dizendo: eu não abro mão do chamado
ministrado, não abro mão de congregar, não abro mão da minha chamada, não abro mão de honrar os meus pastores, a igreja onde eu congrego ainda tem remanescente. Deixa eu ver se tem aqui. Aleluia. Pastor tem que implorar nos avisos, irmão, vai ter, vem. Precisamos aprender a cultuar, precisamos aprender, precisa arder em nós esse desejo de estar na casa do Senhor todos os dias, irmão. Precisa queimar em nós essa chama. Não tem como perder tempo mais, irmão, com vale a pena ver de novo. O que vale a pena ver de novo é a presença amanhã de novo aqui na igreja, a presença do Espírito Santo. É isso que vale a pena ver de novo. Uma geração que é capaz de assistir 40 séries seguidas, não consegue ficar 1h30 no culto. Uma geração que é capaz de assistir 4 horas de série sem sair, não dá sede, não dá fome. Mas para vir para a igreja, irmão, é uma prova. Mas Deus quer trazer o renovo para as nossas vidas esta noite. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. E Deus está me dizendo que não precisa ter uma multidão, não, irmão, porque uma andorinha só pode não fazer verão. Mas se tiver um justo orando, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tua casa está de pé porque você está orando. O seu ministério está de pé porque você está orando. A sua casa está de pé porque você está orando. Muitas coisas na tua vida, na tua família só está funcionando porque você está orando. Aonde estão os remanescentes que não abrem mão de adorar, de exaltar o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor dos Exércitos? Deus vai trazer de volta, irmão, pessoas para orar no círculo de oração. Deus vai trazer de volta pessoas para o departamento. Deus vai trazer de volta pessoas, irmão, nem que ele tenha que moer. Oh, aleluia. Se as pessoas entendessem que um culto pode mudar a vida delas, elas não perdiam um culto. Foi um culto que mudou a história de Ana. E não foi fácil para ela chegar, não. Chegou debaixo de provocação. Por quê? Porque Penina faz da bênção dela motivo de provocação. Como assim, pastor? É quando Deus faz alguma coisa na vida de Penina, ela usa aquilo para tirar onda. E Deus não te dá nada para tirar onda. Deus não está te abençoando para você se estribar. Deus não está te abençoando para você tirar onda, não, meu filho. Penina faz da bênção dela provocação. Deus me dá, mas não te dá. Faz na minha vida, mas não faz na tua. O texto vai dizer que Ana chegou lá, e a psicologia me dá esta liberdade para pensar. Ela chegou numa crise de depressão. Ela não comia, semblante triste, nem palavra tinha para verbalizar. Mas mesmo nesse estado ela está onde, pastor? No culto. Mesmo nesse estado, sabe onde ela está? De joelho aonde? No culto, porque ela entende que um culto pode mudar a vida dela. Um culto pode mudar a história dela. Você entende o poder que um culto tem hoje de fazer na tua vida? Coisa que você pode estar esperando há anos, Deus pode resolver hoje. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Coisa que você está esperando há anos, há meses, Deus pode resolver nesse culto hoje. Alguém entende? Deus está visitando pessoas aqui esta noite.
E assim diz o Senhor para esta igreja: não viestes aqui em vão nem à toa hoje. Eu estou visitando, eu estou respondendo orações de lágrimas, eu estou respondendo gemidos. Eu estou sentindo Deus demais aqui. Tem pessoas aqui que as palavras nem estavam saindo, mas só gemidos e lágrimas. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: aquele gemido eu entendi como frases. E assim diz o Senhor: tem resposta de Deus sendo liberadas esta noite para pessoas aqui. Deus está trazendo resposta para a tua vida. Creia! Xandarava calabara sebe calabai. Aleluia. Não é fácil chegar em Siló, não, querido. Não é fácil cultuar nas condições que Ana está cultuando. E detalhe: Ana nunca foi doente. O Senhor cerrou a madre. Por quê? Porque Samuel só pode nascer quando a lâmpada do templo estiver se apagando. Quando a palavra for rara e quando a visão. Era Deus dizendo: tem o tempo para acontecer. Não aconteceu ainda porque o seu tempo não é o tempo de Deus. E detalhe: você está orando, está pedindo um filho, mas o que Deus está botando no pacote, o que Deus está colocando no presente, é muito além daquilo que você imagina, a sua mente pode alcançar. Você está pedindo uma coisa, mas Deus vai te dar um juiz, um profeta e um sacerdote. Está entendendo porque não está acontecendo no seu tempo? Porque vai acontecer no tempo de Deus. Aleluia. Aleluia. O sacerdote liberou a palavra: vai em paz, seja feito como tu pediu. Irmão, olha o poder que um culto tem. Chegou com um semblante triste, sem palavras para verbalizar e sem apetite porque não comia. Mas depois que o sacerdote liberou a palavra, olhe para mim todos, por favor, olhe para mim. Não despreze nenhuma palavra que o sacerdote liberar daqui. A palavra do sacerdote não é a palavra de um membro. A palavra de um sacerdote, de um líder, não é a palavra de um crente comum. É de alguém que está representando Deus. E quando o sacerdote libera a palavra, a gente come de garfo não, é de colher. O sacerdote disse assim: ó, vai em paz, seja feito como tu pediu. O texto vai dizer, irmão, é só você ler no original. O semblante dela mudou na hora. Já deu apetite. Imagina o retorno, irmão. O que um culto, está entendendo? Porque você não pode ficar em casa. Olha o que um culto está fazendo. Se as pessoas entendessem o valor de um culto, não perdia nenhum, irmão. Não ficava em casa para assistir Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria vai com as outras. Se você entendesse o poder de um culto, você não perdia um culto. Chegou em casa, de repente a barriguinha de Ana começou a crescer. Consegue imaginar a Penina vendo isso? Olha o que um culto está fazendo. Consegue imaginar? Não ora para Deus matar não, irmão. Deus mata, manda para longe, não faz isso não. Isso é oração de macumbeiro. Penina não pode ir para longe não. Penina tem que estar perto. Pastor, por que ela tem que estar perto? Para Deus preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Aleluia! Penina tem que ver que Deus é fiel na tua vida. Penina tem que ver que oração resolve, que oração dá jeito. Só que Penina não torce para dar certo não, viu? Imagina a barriguinha de Ana, tipo a minha assim, quase 9 meses para ganhar. Imaginou? Imaginou? Quem sabe Penina está olhando assim, pastor, e dizendo assim: tomara que morra na hora do parto. Porque Penina não torce para dar certo não, viu, irmão? Tomara que morra na hora do parto. Só que Ana está olhando daqui para lá e quem sabe Ana está pensando o que é gerado na oração.
que é gerada na oração, está para nascer demônio que consiga matar. Está para nascer demônio que consiga destruir o que é gerado na oração. Nasceu Samuel. Deus é fiel ou não é? Olha o que um culto pode fazer. Estou falando sobre culto, tá? E vou correr para o final. Olha o que o poder de um culto tem. Nasceu Samuel. Só que Ana fez um voto no culto. Nós estamos em campanha, tá, irmão? Quarta de guerra. E aqui falou, tem que cumprir. Ela fez um voto. Que o menino cresceria lá no templo. Depois que desmamasse o menino. Eucana vai reunir a família. Família, vamos para Siló. Aí Ana disse, esse ano eu não vou. E não vai por quê, mulher? Eu não vou porque eu fiz um voto que o menino tem que crescer lá no templo. Eu vou entregar ele lá. Ele vai crescer lá no templo, ele vai crescer lá. Mas aí eu só posso levar depois que desmamar. Levanta a mão quem sabe o que é desmamar. Levanta a mão aí. Desmamar é o que, irmã? Tirar o leitinho, né? Tirar a fralda. Ana disse que entregaria o menino para crescer no templo. E para crescer no templo tem que deixar de tomar mamadeirinha. Para crescer no templo vai ter que deixar a fraldinha. Porque tem gente que quer crescer na igreja, mas tem que tratar ele igual casca de ovo. Tem que ser maleável com ele, senão ele me dá minha carta. Para crescer aqui vai ter que aguentar comida mais forte. Só pode ir depois que desmamar. Porque tem gente, irmão, que só o sangue. Não é verdade? Mas depois que desmama o menino, aí sim, chegou o ano, Eucana, vamos para Siló, vamos adorar. Aí Ana disse, Samuel, vem cá, vai botar uma roupinha diferente. Samuel, mamãe, que roupinha diferente? É porque o culto hoje vai ser diferente, meu filho. Aí pegou na mão de Samuel e vamos embora. Consegue imaginar o mesmo caminho? Eu gero, tu não gera. Deus me dá, mas não te dá. Deus faz na minha vida, mas não faz na tua. No mesmo caminho da afronta, no mesmo. Mamãe, que caminho é esse? Nem te conto, meu filho, que caminho é esse? Já chorou nesse caminho? Nem te conto, meu filho. Muitas provocações nesse caminho? Muitas. E a senhora suportou tudo nesse caminho, mamãe? Suportei, meu filho. Eita, glória a Deus. Não precisou mudar de Siló, mudar de igreja. No mesmo caminho, na mesma rota, onde sofreu perseguição, humilhação. Samuel tem dois significados. Deus ouve, Deus ouviu. Ela está de mão dada, voltando para Siló, dizendo, Deus ouve. Deus ouviu. Tem gente que pegou, Deus ouve. Deus ouviu. Deus ouve. Deus ouviu. Agora você vai dar glória a Deus. E mamãe, a senhora está me levando para onde? Eu estou te levando para o lugar de onde você veio. Porque quem recebeu no altar sabe que é no altar que tem que devolver. Você entende que um culto pode fazer na tua vida? Então não deixe de congregar como é costume de muitos. Mas permaneça cultuando, adorando o nome do Senhor. Vou te dar o último exemplo de culto aqui. E esse culto é para a gente aprender o perigo que é quando a gente deixa, quando a gente se vislumbra com as bênçãos e esquece Deus, esquece a igreja. Gênesis 22. Depois que Isaac nasceu, Abraão esqueceu o altar, esqueceu o culto, esqueceu o sacrifício. Estava dando só banquete. E Deus não te dá nada para te perder. E se Deus perceber que Ele está em segundo plano na tua vida, Ele vai te pedir o que você mais ama. E Deus não aceita ser o segundo. Gênesis 22, pastor, diz assim, ó. Tentou Deus Abraão. Tentar ali não é de tentação, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Mas tentar ali é colocar à prova. Deus disse assim: toma agora o teu filho único que tu amas. O que Deus está falando aqui é um absurdo. Porque Deus sabe que Abraão tem dois.
Ismael e Isaque. Só que Deus está falando assim: eu quero o teu único. Por que é que Deus fala assim, o teu único, sabendo que Abraão tem 2? Deus sabe que Abraão tem 2 filhos. Mas Deus diz, o teu único que tu ama. Deus está falando o teu único, sabe por quê? Porque Deus sabe onde Abraão está preso e quer fazê-lo livre. Por isso Deus diz, teu único que tu ama, ofereça-o a mim. Olha o perigo que é deixar de congregar, irmão. O que Deus vai precisar te pedir para te ter de volta. O que Deus vai precisar nos pedir para nos ter de volta no nosso posicionamento. É o que tu ama. Depois que Deus faz esta exigência, olha o tanto de coisa que vai acontecer sem Deus aparecer. Abraão vai acordar de madrugada. Percebeu que não acordou Sara? É isso aqui que a gente precisa aprender, irmão. Sara era esposa, tá? Mas ele não acordou Sara. Consegue imaginar Abraão dizendo, Sara, acorda? Que foi uma hora dessa? Deus mandou matar Isaac. Tu acha que ele deixava? Tu acha que ela deixava, irmão? Então tem coisa que é só você e Deus, aprende isso. Senão você nunca vai chegar no nível de fé que Deus quer. Senão você nunca vai viver uma experiência quando você quer envolver outros. Tem coisa que é você e Deus. E não adianta reclamar, estou sozinho. Não. Aproveita que está nessa situação sozinho, porque Deus quer te dar experiência que não deu para outrem. Mas quando a gente questiona, a gente nunca vive uma experiência com Deus. Depois que Deus faz essa exigência, Deus não aparece mais. Olha o tanto de coisa que vai acontecer sem Deus aparecer. Abraão acordou de madrugada, abordou o jumento, catou lenha, despertou Isaac, chamou 2 servos, caminhou 3 dias, viu o lugar de longe, subiu no monte, preparou o altar de pedra, colocou a lenha em cima do altar, amarrou Isaac em cima da lenha no altar. Quando ele pega o cutelo, quem aparece de novo? Quem aparece de novo? Deus só foi aparecer quando ele pegou o cutelo. Sabe por que Deus só apareceu quando Abraão pegou o cutelo? Porque Abraão chegou onde Deus queria. Eu estou sentindo a presença de Deus. Tem gente dizendo, não estou vendo Deus, mas está onde Ele quer. Aleluia. Quem está na posição, no centro da vontade, é impossível não ver o céu se abrir. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quando Abraão chegou onde Deus queria, o céu se abriu e uma voz lá de dentro disse, Abraão, Abraão. Olha o que Deus vai dizer, não faças nada com o moço, porque agora sei. E Deus chamou ele no capítulo 12, no 22, em cima do monte. Deus disse, agora sei que tu temes a Deus. Deus estava dizendo, agora eu sei, Abraão, que tu me ama mais do que ama Isaque. Agora eu sei que tu me ama mais do que ama esse carro. Agora eu sei que tu me ama mais do que ama esse salário. Eu sei que eu sou prioridade na tua vida, Abraão. Agora eu sei que eu sou prioridade. Aí quando Abraão olhou para o lado, tem um carneiro travado pelas pontas, no original amarrado. Diga comigo, amarrado. Eu te pergunto e você me responde. Que animal sobe no monte amarrado? Mas lá tem um animal amarrado no monte. Aquele animal amarrado era Deus dizendo, Abraão, só queria que tu chegasse. Porque o que é teu eu não vou preparar, já está preparado. Aquele animal amarrado era Deus dizendo, o que é teu está seguro, Abraão. Eu só queria que tu chegasse. Deus está dizendo para alguém, Ele só quer que você chegue no nível de fé. Ele só quer que você chegue na total obediência a Ele. Você vai só olhar para o lado e vai ver, a providência já está te esperando. A providência de Deus já está te esperando. Todavia, não deixe de congregar, irmão. Porque tem muitas pessoas igual o irmão do filho pródigo, que quando o irmão volta, o pai está fazendo uma festa, não é verdade? Está fazendo uma festa, pastor. O filho voltou, estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu.
Mas aí o irmão mais velho, ele não entra na festa, ele chama o pai que está lá dentro da festa, tira o pai da festa e diz: eu nunca transgredi, nunca desonrei o senhor, o senhor nunca me deu nenhum cabrito para me fazer um churrasco. Agora vem esse teu filho. Percebeu que não chamou ele de irmão? Ele é irmão dele. Porque tem gente que sabe ser filho, mas não sabe ser irmão. Aleluia. E o senhor faz a festa. Olha a resposta, irmão. Isso aqui é para bater com vara de goiaba. Olha a resposta do pai: ô meu filho, tudo que tem na casa de pai é teu. Tem instrumento, é você que não quer tocar. Tem departamento, é você que não quer participar, mas tudo aqui é teu, meu filho. Qual é a desculpa mesmo? Tudo que tem aqui é você que não desfruta. Aleluia. Mas só quem está desfrutando, aleluia. Desfruta mesmo, adore, celebre o nome do Senhor, porque esse culto aqui, eu garanto, Deus está mudando a história de alguém aqui, por causa desse culto, por causa desta campanha. Deus está mudando a história de alguém. Existem decretos que Deus está liberando esta noite para alguém aqui, por causa desse culto. E assim diz o Senhor: não importa se é 12 anos, 38 anos, se é 10 anos, se é um mês que você está esperando, o Senhor está dizendo: eu estou abrindo a porta para você entrar nesta noite. Então celebre o nome do Senhor e glorifique a Ele, porque a tua história está mudando, a história da tua família está mudando, a história da tua casa está mudando, a história do teu ministério está mudando. Deus está fazendo algo novo acontecer. Aleluia. Tem internet aqui? Tem como você colocar para mim aí um hino, por favor? Para mim encerrar.